Então, antes de mais nada, eu gostaria de entrar numa questão histórica, né, que é um pouquinho chata, mas que é importante para a gente entender, né, como que funciona a dinâmica social e política dessa região, né. Então, é importante a gente distinguir a diferença de nacionalismo étnico e nacionalismo cívico, né. O que diferencia esses dois tipos de nacionalismo? Aqui no Brasil, né, para ficar mais clara essa distinção, aqui a gente tem a concepção de nacionalismo cívico, né. O que é nacionalismo cívico? Todo mundo que nasce no território brasileiro não é brasileiro não apenas de cidadania, mas também de nacionalidade, de nação, de identidade, né? Ou seja, se um casal de paraguaias, por exemplo, atravessa a fronteira e tem um filho no território brasileiro, ali do outro lado da fronteira, aqui no Brasil, a gente vai reconhecê-lo como brasileiro ou brasileira, tanto como cidadania quanto como nacionalidade, né? Na questão da identidade nacional é, dessa pessoa que nasce em território brasileiro. Já o conceito de nacionalismo étnico, que é o que vigora na Rússia, na Ucrânia e em diversos países daquela região, a sua nacionalidade não é onde você nasce, é o que você herda dos seus pais. Então, para esse exemplo que eu dei de um casal de paraguaios, né, por exemplo, se o filho ou a filha deles nascerem na Rússia, a nacionalidade deles será considerada paraguaia. Eles podem adquirir, ele ou ela pode até adquirir a cidadania russa, mas não a nacionalidade. A nacionalidade seria algo, a nacionalidade étnica, né, que é o etnonacionalismo, que é como eles têm essa definição de identidade, é o que passa dos pais para os filhos, e não do território onde você nasce, né? Então, essa definição que é muito importante para o que eu vou falar mais adiante, né? Então, né, um país como a Rússia, por exemplo, né, enquanto no Brasil nós temos uma cidadania brasileira e uma nação, uma nacionalidade brasileira, né, além de pequenas minorias de imigrantes, na, na Rússia, na Ucrânia, mas na Rússia principalmente, a, a nacionalidade, o conceito de nacionalidade é esse conceito étnico. Então, além da cidadania russa, há cerca de 190 nacionalidades dentro da Rússia. Ou seja, há a nacionalidade russa, que seriam os russos étnicos, e há outras mais de 180 nações e nacionalidades. Então, isso cria uma certa dificuldade, porque o indivíduo ele não se identifica apenas com o território do país, mas também com a nação, com o grupo dele ali, com o grupo menor, com o grupo étnico dele. Em alguns casos, como eu vou mostrar mais para frente, quando esse grupo étnico nacional está concentrado num território, ou seja, tem um território onde 90% da população pertence ao mesmo grupo étnico, por exemplo, há na história muitos casos recorrentes de uma busca por separação e de construir um novo país. Né? Há uma tendência que vem desde a Revolução Francesa, que é toda nação ter o seu próprio país. Então, essa multinacionalidade da Rússia tem, ao longo da história, houve alguns momentos tensos, no sentido de que alguns grupos concentrados territorialmente quiseram se separar para criar o próprio país deles. Né? Então, isso acaba gerando uma certa tensão. Agora, só voltando um pouco na história, né? O Império Russo, até 1917, antes da Revolução Comunista na Rússia, o Império Russo ele congregava diversas etnias, né? Era um império muito grande, com muita diversidade étnica, e após a Revolução Russa, o Império ele foi redividido, né? O Império foi dividido com outros critérios administrativos. E um dos principais critérios de divisão do Império foi a questão étnica, né? A questão do nacionalismo étnico. Então, nesse período que os comunistas sobem ao poder, eles usam o nacionalismo étnico para dividir as regiões, né? Por exemplo, onde havia a etnia turcomena, seria a República do Turcomenistão. Onde havia a etnia ucraniana, né? A região onde se falava ucraniano, seria a Ucrânia. Então, dessa maneira foi criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O Império Russo, em 1922, foi dividido administrativamente em critérios étnicos, né? E como eu imagino que vocês devem ter visto em outras palestras, né, e devem conhecer mais detalhes, né, de que a partir de 1917 foi introduzido um regime socialista na Rússia, que durou até 1991. Após a Segunda Guerra Mundial, esse regime socialista entrou em conflito com as principais potências capitalistas, né, em específico com os Estados Unidos.
E esse período de conflito após a Segunda Guerra Mundial, como é bem conhecido, ficou chamado de Guerra Fria, né? Então, a Guerra Fria seria o conflito entre a União Soviética, que criou uma aliança militar chamada Pacto de Varsóvia, né? Uma aliança que congregava outros países ali comunistas, outros países socialistas próximos à União Soviética, e do lado capitalista havia a OTAN, né, cujo centro era os Estados Unidos, né, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar de países do Ocidente, de países capitalistas, em torno dos Estados Unidos. Então aqui é um mapa só para vocês verem bem onde que era a União Soviética, né, foi um dos maiores estados que já houve na história, né, que se estendia desde a Europa até e pegava boa parte da Ásia. Os países em vermelho são os países que faziam parte da União Soviética, né? Como eu falei para vocês, o Império Russo foi dividido em Ucrânia, em Belarus, né? Depois, mais tarde, foi dividido em Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, ou seja, utilizou o seu critério do nacionalismo étnico para dividir o território. E os outros países ali à esquerda, né? Os países ali em verde, ou amarelo, né? Desculpem, eu sou daltônico, eu posso estar equivocado na cor, mas ali Polônia, Hungria, Romênia, Bulgária, Iugoslávia, eram outros países socialistas que eram aliados da União Soviética, ou seja, que faziam parte do Pacto de Varsóvia, da aliança militar de países socialistas. Então aqui nós temos a divisão da Europa no período da Guerra Fria, né, o Pacto de Varsóvia de um lado, reunindo os países socialistas, e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, a aliança militar que unia os países capitalistas, ou seja, esses dois blocos se enfrentavam ali, né, numa Guerra Fria, eles não chegaram a travar uma guerra diretamente ali no cenário europeu, mas havia uma tensão muito grande entre esses blocos, né, entre essas alianças militares. Em 1991, né, por diversos motivos que não é o tema aqui hoje, a União Soviética ela se dissolveu, né, ela se desintegrou, ela deixou de existir, e aquelas 15 repúblicas acabaram virando 15 países. Né? Então, esses países eles passaram por um período de transição muito complexo, né? Um período de transição do socialismo para o capitalismo e para uma tentativa de criar uma democracia liberal nos moldes ocidentais, nos moldes europeus, né? Então, aqui no Brasil, enquanto a gente, no fim da ditadura, a gente teve só uma transição política, né, uma transição de um regime militar para uma democracia, eles tiveram uma transição do socialismo para o capitalismo, ou seja, uma transição econômica, uma transição política, ou seja, uma transição de um regime autoritário para uma democracia liberal, e uma transição identitária, porque imagina que antes havia uma identidade soviética e do dia para a noite essa identidade soviética deixa de existir, e o que passa a existir são outras identidades que não eram muito consolidadas e que passaram a se desenvolver mais, que passaram a ganhar novos contornos, né? Então imagina que o seu país era a União Soviética e do dia para a noite o seu país passa a ser o Cazaquistão, a Ucrânia, né? O país maior deixa de existir e novos países surgem, né? Ou seja, novas identidades acabam ganhando novos contornos, né? E em alguns desses países, né, como é o caso da Rússia, por exemplo, como é o caso da Geórgia, que a Svetlana talvez fale um pouco depois, em alguns desses países haviam minorias étnicas, né, etnonacionais, que passaram a reivindicar a independência dentro desses países também. Né? O caso na Rússia, o caso mais emblemático foi o caso da Chechênia, que passou a reivindicar a independência em relação à Rússia, né? Ou seja, havia grupos ali que queriam criar um país independente da Rússia, então houve um conflito étnico separatista, e em outras repúblicas soviéticas, como na Geórgia, como na Moldávia, como no Azerbaijão, houve um conflito semelhante. Então, em vermelho são os 15 países que surgiram, né, com o fim da União Soviética. Né, aqui uma imagem da Guerra da Chechênia, em 1995, que foi um conflito muito árduo dentro da Rússia, né, a região tentou se separar, mas em 2000, no comecinho de 2000, o Estado russo recuperou o controle da Chechênia. E, só voltando aqui, nesse momento que acabou a Guerra Fria, a Rússia esperava que haveria, né, os Estados Unidos, a Rússia, os países achavam que
que haveria um momento de aproximação, de amizade entre os países. De fato, houve uma aproximação entre a Rússia e os países capitalistas, mas essa aproximação entre eles acabou se deteriorando aos poucos, né? E uma das coisas que incomodaram a Rússia foi a questão que a OTAN ela se expandiu em direção a alguns países que antes eram aliados da Rússia, ou alguns países mesmo que eram parte da União Soviética. Então a Rússia ela viu esse aumento, né? Eu destaquei aqui no quadrado os países que foram incorporados à OTAN. A Rússia acabou vendo isso como uma ameaça, né? Porque o Pacto de Varsóvia, que era a aliança militar da União Soviética, deixou de existir com o fim da Guerra Fria, e a OTAN, que foi criada para fazer uma anteposição à União Soviética, a Rússia continua existindo, né? Então houve esse questionamento. Por que a OTAN continua a existir, essa aliança militar continua a existir e a nossa deixou de existir, né? Então esse é um dos questionamentos que a Rússia, mesmo antes do atual presidente Vladimir Putin, né, antes do Vladimir Putin, com Boris Yeltsin, já havia esse questionamento, que eu vou voltar nele mais à frente, né? Olá, meu nome é Tati Ribeiro e esse aqui é o canal da Rede Emancipa no YouTube. Se você gostou do nosso vídeo, não esquece de deixar um like, de se inscrever no nosso canal e, claro, de acionar o sininho para receber novas notificações. Caso queira assistir esse vídeo aqui na íntegra, é só pegar na descrição aqui embaixo o link.